mas não estudei. Posso dizer que sou analfabeto. E a capoeira eu já tenho vários títulos de doutor. Ai de mim se não fosse essa capoeira Angola e o meu mestre Pasteur. Eu não tenho direito a pedir nada a Deus, porque Deus é generoso demais comigo. Eu sou baiano, angoleiro e discípulo de Pasteur. Bahia, minha Bahia, capital é Salvador. Quem não conhece capoeira não pode me dar meu valor. Todos podem aprender, general também doutor. Gosto de capoeira dentro do meu coração. Viva Deus primeiramente, Angola toda a nação. Dedo de mulher que é dedo, dedo de mulher que é mão. Discípulo que aprende, mestre que dou lição. Na roda de capoeira, nunca dei meu golpe igual. Ninguém como nós apimenta a vida e divide a lua ao meio, mesmo estando inteira no compasso. Então a capoeira Angola é arte, dança, malícia, filosofia, educação, coreografia, teatro, sagacidade, religião e cultura. E não violência, ela só passa a ser perigosa na hora da dor. Ela pode ser utilizada na educação como a didática, na área de saúde, como a terapia. No momento de perigo, ela é para o capoeirista a sua defesa. Ninguém como nós tem herói, que nem morreu nem encantou-se, mas que nasce todo dia como os quilombos da serra. Eita povo remitente. Eu acho que a capoeira me deu tudo. E acredito também que se não fosse a capoeira, talvez eu não estivesse aqui hoje para contar nada disso que eu estou contando. Antes mundo era pequeno, porque terra era grande. Aí começou o jogo, né? Aquela roda, né? E aquele jogo, né? Bem um dentro do outro, aquela flexibilidade, aquela... E quando um dava uma rasteira, uma cabeçada, um ria pro outro, um brincava, um se abraçava. Totalmente diferente da capoeira regional. Samba nasceu na roda de capoeira. Porque dali começava a palma da mão, né? Os atabaques, né? As caixas, os tambores. Volta do mundo, camarada. Mundo dá volta, camarada. O trabalho que eu faço com as crianças, com adolescentes aqui, não é formar o lutador de capoeira, né? Mas o cidadão consciente, com a visão crítica e política, certo? O meu objetivo maior é isso. Porque com a violência nós já convivemos, já somos violentados na comida, no salário, de modo geral. Então é a capoeira fazer o inverso, a capoeira Angola, né? Você tem várias opções, mas a capoeira Angola é uma delas e ela está aí na sociedade, né? Como tem Léo, tem Primo, tem Renê, desenvolve trabalhos em periferia nessa função de trabalho social, né? Todas as pessoas nascem com 6 movimentos, né? Ir para frente, ir para trás, ir para cima, para baixo, né? Ir para um lado e para o outro. E quando você se lança em busca como a da capoeira, você passa a viver permanentemente em busca desse tal 7º movimento. E que é uma possibilidade de você traduzir isso para qualquer outra dinâmica da vida. Capoeira has disseminated throughout the world with enthusiasm. Although they do not speak any Portuguese, a Chinaman, an Arab, a Jew, or an American can repeat the beat of the same song, the art of the same step, and the swing of the same touch. Old masters from Angola and traveled from Bahia for art and melhor.
Estamos aqui justamente porque agora nós observamos a possibilidade e o interesse, no caso, né, do Ministério da Cultura no Brasil, em inserir a capoeira dentro de um movimento em busca da paz. É por isso que nós estamos aqui, para ajudar a reforçar essa ideia da capoeira como também instrumento para a paz. Você acha que a capoeira pode ser vista como um instrumento de inclusão social e paz no mundo? A capoeira Angola serve para tudo. Eu acabei de dizer a vocês que eu fui o quê? Menino de rua. Eu tive um revólver para ser assaltante, para ser criminoso, eu sei tudo, e hoje eu não sou. Então você vê que os projetos sociais que nesses últimos 20, 25 anos têm penetrado em lugares onde o governo nunca penetrou, onde só iria os aparatos da polícia, hoje os projetos sociais conseguem chegar e a capoeira está sendo sempre citada, os projetos começam, muitas atividades terminam, até mesmo falta de verbas, e só fica a capoeira. Você está fazendo agora 10 anos de Maré e 10 anos de Piranga de Pastinho. Perfeitamente. Dentro desse processo pedagógico, né? O trabalho é dentro do processo pedagógico, a arte, a educação, né? A conscientização com criança, adolescente, a proporção que ela tem o contato com a sua cultura, a sua história, enquanto afrodescendente, certo? Eles começarem a ter uma visão crítica quando chegar à maioridade, né? Quando bater de frente com a sociedade, né, que encontra a sociedade fechada, que não dá oportunidade de vida digna, de emprego, né, digno, certo? E que, de repente, está na comunidade sendo aliciado o tempo todo pelo tráfico de droga, né? A propriedade básica da capoeira é a inserção social. Eu sempre vivi em grupo após a minha inserção em um grupo de capoeira. 300, 400 anos atrás, essa inserção foi extremamente importante nos quilombos, nos quilombolas, na rua. Eu estou falando hoje sobre a capoeira como capoeira como instrumento de conexão humana. Hoje eu pego qualquer menino desse aqui, hoje ele vai viver no Japão, sem precisar falar japonês. Acho que o próprio trabalho, o fato de você trabalhar com criança e às vezes adolescentes, você tem que ter um jogo de cintura legal para estar incluindo isso na cabeça dos meninos, da importância de conhecer a história, da importância de valorizar a sua cultura, de valorizar a sua raça. Quer dizer, não saí da rua do Doutor Brochado, onde eu nasci. E hoje, aqui mesmo, a gente conseguiu fazer essa interlocução com a Itália, eles mandam dinheiro para a gente poder criar essa estrutura. Eu trago os meninos da comunidade, a gente trabalha a socialização, fala desse valor ancestral, antropológico do nosso povo, que foi esquecido, mas que está aqui, né, relembrado e tocado por nós. A capoeira tem uma importância muito grande dentro dessa escola. O tratamento dentro da capoeira é de ser humano para ser humano. Então não tem hierarquia no trabalho aqui dentro. Então, essa foi uma das formas que a escola mais aprendeu com o projeto da capoeira aqui dentro. Nós aqui não punimos dentro da capoeira. Cada um tem o seu papel a cumprir para que ele se sinta bem e que o seu trabalho seja visto dentro do processo da capoeira. Ele simplesmente faz a parte que toca para ele. O seu resgate de um ritual, de uma coisa ancestral, a gente já vence essa dificuldade de se unir. Reunir as pessoas em torno de algo já é educar num mundo em que, né, que é cada um na sua, cada um no seu quadrado, né? E nós na Capoeira Angola é uma roda, já quebra essa história de cada um no seu quadrado, todo mundo na mesma roda. Eu acho que através da capoeira a gente se consegue muito. Quando eu cheguei aqui em 2001, aqui a rua era assim, a rua mais perigosa de Santa Marta. Tô mentindo? Não. Vou fazer uma coisa aí para esses meninos aí e para tirar esses traficantes daí. Aí chamei eles, conversei e tal. Aí botei a galera da capoeira aí, os filhos deles mesmo, para treinar capoeira.
E conscientizando eles, hoje é a melhor rua que tem em Santa Amaro. Se, digamos, eu como mestre ou professor quiser ensinar capoeira, eu tenho que parar e esquecer do dinheiro e fazer a capoeira por amor. E vale a pena? Eu acho que vale. Vale que esse menino aí é resultado para mim. Porque o que a gente vê hoje na capoeira, em todo o mundo, é que ela está sendo criada para formar cidadãos. Ela está sendo um objeto de inclusão. Quando no passado foi um objeto de exclusão, essas pessoas que jogavam capoeira eram excluídas. Eu, por exemplo, quando eu quis começar a jogar capoeira, meu pai dizia, você não vai jogar capoeira porque isso é coisa de capitão de areia. Capitão de areia hoje é menino de rua, são os excluídos. E hoje a capoeira está sendo utilizada como objeto de inclusão. Está dentro das universidades, está em todos os âmbitos intelectuais que você pode imaginar dentro dos governos no mundo todo. Porque a capoeira verdadeira, vinda da África, é Angola. Quem ia buscar gente na África, nesse lugar, para trabalhar aqui no Brasil, não, era para trabalhar nos canaviais, nas fazendas, e viver todo mundo dentro de uma casa, uma chamada senzala. Os senhores não consentiram que eles fizessem a brincadeira na senzala, eles aí iam fazer no mato. Quando procurava, o nego fulano de tal, está na capoeira. Aí o nome da dança, que era mingolo, mudou para capoeira. Não tinha o país Angola. O que era chamado de Angola naquele momento eram todos os africanos embarcados em Luanda. Eles constroem na América uma identidade Angola muito com base na língua quimbundo. A capoeira Angola, ela é de origem africana, que dizer que ela cresceu, se desenvolveu na Bahia, até eu concordo. Se não tinha capoeira na África, e quem ensinou aos baianos capoeira? Que o africano, ele vem para o Brasil, né, trazendo uma memória corporal, uma memória ancestral. E essa memória é que chega aqui e ela passa a aflorar. Eles começam também a trocar informação entre si. E essas informações, elas passam a se misturar e a se transformar numa outra coisa. Se um dia eu já falei da capoeira, era o ningolo, lá dos mucopes, hoje eu não falo mais isso. Nenhuma cultura ela é transposta para a diáspora, não é? De forma integral. Então, nós podemos sinteticamente dizer que a capoeira Angola é a reunião de várias manifestações culturais de vários outros povos da África Central. A capoeira chegou para a gente aqui no Brasil de que forma? Os povos oprimidos resolveram se rebelar, como não tinham instrumentos para usar como arma, usou o próprio corpo. Eu uso o termo capoeira porque é uma palavra de origem tupi-guarani, certo? E representa o local onde essa prática era normalmente feita. O capoeira na língua tupi-guarani é mato cortado, mato roçado, onde eles treinavam, onde eles roçavam para fazer a brincadeira deles, a luta deles. E onde eles tinham liberdade para poder criar uma luta, sem um feitor tá perseguindo, dando chicotada. Era aqui. No final do século XVI, fugindo da opressão dos donos de engenho e dos colonizadores portugueses, cada negro, cada índio, cada branco que conseguia chegar a Palmares carregava sua própria história e a esperança de encontrar ali um refúgio seguro. Guerreiros, rebeldes e marginalizados formaram e organizaram juntos o maior quilombo de todas as Américas, com mais de 20 mil almas, entre homens, mulheres e crianças. Mas interessante que a gente sabe que o quilombo de Palmares chamava também Angola Janga, né? Angola Pequena, e que ele reproduzia toda a estratégia de guerrilha da Rainha Ginga. Agora, eu não entendo por que a memória da Rainha Ginga não ficou preservada nas músicas, só ficou na passada. Ficou preservada. Tem não música, de capoeira, sim. mas é porque a música capoeira veio depois. Mas na congada tem música da Rainha Ginga. Olha a rainha de Macamba, o Tataindê.
olha matamba, o Cataindê. Foi aqui, na Cerca Real dos Macacos, que na madrugada do dia 6 de fevereiro de 1694, aconteceu uma das primeiras e mais sangrentas batalhas pela liberdade no nosso continente. Quando os negros fugiram com a invasão holandesa para a Serra da Barriga, já existiam índios aqui. E no caso, a líder espiritual, a xamã, era chamada Cotirene, uma índia. E então foi passado dela, o reinado dela, para Gangazumba, que era filho de Aqualtune, que também foi uma mulher guerreira, mãe de Gangazumba. O Gangazumba era mais estrategista, era mais politizado, né? O Zumbi era o guerreiro, ele realmente foi o maior guerreiro. Zumbi dos Palmares, herói nacional. É símbolo desta luta que continua viva até hoje. Então eu acredito muito que houve essa miscigenação aqui, de um sistema livre de quase 100 anos de resistência de luta, e que ela daqui então, ela se proliferou a Pernambuco, para a Bahia, para o Rio de Janeiro. A capoeira tem 4 grandes pontos de referência no Brasil imperial. O Rio de Janeiro, que é o principal. Em segundo lugar, Salvador. Depois, Recife e São Luís do Maranhão. Não por coincidência, são as 4 grandes cidades do tráfico negreiro. A capoeira ela foi praticada, na sua primeira instância, dentro da mata. Ela teve sua origem rural, não foi urbana, como muita gente quer colocar. Os escravos, quando foi libertado, eles vieram para a Bahia, para Santo Amaro. Veio para Santo Amaro porque era o lugar que tinha mais engenho, as usinas. Então vieram para trabalhar. Então, como diziam os mais velhos, que é aqui que ele criou a capoeira. Me lembro dos canaviais e das usinas açucareiras, aonde trabalha o besouro, capoeira, mandingueira. Com uma faca de ticum, lhe fizeram a traição. Mataram nosso besouro, que morreu, deixou a fama. Eu vou contar os pedacinhos dessa história de besouro. Eu trabalhava, aí tinha um suverá aí numa usina que chamava Santa Elisa. Quem pegasse assim, passasse, tirasse uma cana, ele fazia chupar uma carga de cana com casca. Mas um dia o besouro ia passando e quebrou uma cana. Ele vinha de lá, você gosta de cana? Isso é branco. Ele gosta. Então você vai chupar cana, bora. Chegou lá, carga de cana para ele chupar, branco. Quem vai chupar é você. Ele era um cara que ele não gostava de ver injustiça. Então a polícia pegava o cidadão e vinha de lá espancando. E o besouro estava de parte e assistia, não aguentava. E aí o povo, quando via a zoada, pronto, começava a correr. Tá? Besouro acabou a feira, besouro acabou a feira. Mas sempre tinha um motivo. Senhores, peço licença, senhores, peço licença, dou meu bem para cantar uma história. São todos capoeiristas que sabem que a capoeira sofreu repressão e os negros encontraram solução. E esse processo deita suas raízes no século XVIII, na mesma época da construção de uma sociedade urbana colonial. O documento mais antigo que eu conheço sobre capoeira é um processo-crime datado de 1789, no Rio de Janeiro, onde um preto é preso acusado de jogar a capoeira. A capoeira jogada ou disputada em forma de luta se dá quase em todas as ruas, na Rua do Ouvidouro, a Rua da Quitanda, Central do Brasil, onde hoje se chama o Saara, né, no Rio de Janeiro. O objetivo dela é dominar territórios, é controlar territórios. Rio Comprido, Paço Imperial, Praça Mauá, onde é a Lapa, ali, os Arcos, né? Tudo isso foi reduto de ações capoeirísticas. Agora, o que é ser capoeira nessa época? Não é só jogar capoeira, né? Tem a ver também com o uso da navalha. O capoeira é um tipo social,
Você tem a roupa do capoeira, o chapéu do capoeira, o andar do capoeira. O termo que usa na época é o chefe de malta. As maltas era mais um imaginário policial como forma de combate. É o termo que a imprensa se refere a ele, porque são termos que envolvem a noção de crime. Pernambuco era um contexto completamente cultural, entendeu? Completamente diferente do Rio de Janeiro. Lá eram chamados de bravos valentões, aqui as maltas de capoeira. E é engraçado que esses movimentos de gangues de rua, tanto daqui de Capoeira como do Recife, tinham uma conexão com outras gangues que aparecem na mesma época, como as gangues de Paris, de Savate, as gangues de Lisboa, dos Fados de Lisboa, as gangues de Nova York. A partir da Guerra do Paraguai, os capoeiras voltam na guerra como heróis. Então a Guerra do Paraguai muda o olhar da elite sobre essa população, digamos assim, antes vista como marginal e perigosa. De 1870 a 1890, durante 20 anos, você vai ter o Partido Capoeira. Então eles aliciam os capoeiras que participaram da Guerra do Paraguai como aliados, como capangas eleitorais. Mas havia uma troca. Havia uma atuação política para defender esses capoeiras frente à opinião pública e frente à repressão policial. E havia um jogo mais pesado do Império e do Dom Pedro II em relação à escravidão. No mesmo ano que os capoeiras entram na política, você terá o quê? A lei do ventre livre. Quando tem o Código Penal da República, 1890, a situação da capoeira ainda piora, ainda mais, que ela foi agora explicitamente criminalizada. Então, a época, digamos assim, mais difícil da capoeira, a época vai de 1890 até 1930. São os 40 anos da República Velha. A partir dos anos 30, e aí a gente tem a figura central tanto do mestre Bimba como do mestre Pastinha, nesse processo de legalização e institucionalização da capoeira. Pastinha e Bimba, eles têm um projeto para a capoeira. A capoeira é uma escola, a gente tem que preservar como escola. A capoeira tem Pastinha, né, tem uma filosofia. Todas poderiam ser vistas como socialmente degradantes, já não são mais. Embora ela esteja no mesmo lugar do meretrismo, da droga, né, da degradação, mas elas, para a autoridade, elas são vistas como coisas diferentes. E no centro sempre teve capoeira, né, nas ruas, né, você sempre teve na zona portuária, o Terreiro de Jesus, o Tabuão, o Santo Antônio, nas festas populares. Aqui chama Rampa do Mercado Modelo. E aqui eles faziam a capoeira, né? Isso aqui é no Mercado Modelo Antigo, lá na rampa do mercado, reduto de grandes capoeiristas angoleiros. Porque essa capoeira que se joga na rua era a capoeira Angola. Temos aqui o nosso grande mestre, Vicente Ferreira Pastinha. Eu me chamo Vicente Ferreira Pastinha. Eu nasci pra capoeira, só deixo a capoeira quando eu morrer. Eu amo o jogo da capoeira. E não há outra coisa melhor na minha vida, no resto da minha vida, que seja a capoeira. Não pode dar seu valor. Capoeira veio da África, africano quem o trouxe. Mestre Pastinha foi o rei da capoeira de Angola e Salvador. Estamos aqui a caminho da Rua do Tijolo, onde o mestre Pastinha, o finado Pastinha, morou. Nós estamos aqui no bairro da Gingimbirra. No Gingimbirra tinha um grupo de capoeiristas, só tinha mestre, os maiores mestres daqui da Bahia. Todo domingo tinha ali uma capoeira que só ia ali mestre. Não tinha nada de aluno, era mestre. E esse ex-aluno meu, Aberrei, fazia conjunto lá. Então os mestres lá procuraram saber, querer me conhecer. Perguntou a Berrei quem tinha sido o mestre dele. Ele deu meu nome. Traga esse homem aqui que nós precisamos conhecer ele. É tão palavra, é tão bom capoeirista. Traga ele aqui pra gente conhecer. O Aberrei me convidou para eu ir assistir ele jogar um dia de domingo.
Quando eu cheguei lá, procurou o dono da capoeira, que era um amorzinho, era um guarda civil. Procurou o amorzinho no apertar da minha mão, foi e me entregou a capoeira para eu tomar conta. Mestre Pastinha ficou afastado da capoeira, rapaz, de 1920 a 41. E a carteira do SECA, Centro Esportivo de Capoeira Angola, fundado em 23 de 2 de 1941. Nós estamos aqui na sala do Mestre Pastinha, onde foi a primeira academia de Mestre Pastinha aqui no Pelourinho, né? E ele ficava aqui de frente à janela, e nessa parede aqui, de frente, ele botava os panos, os quadros, as coisas, que era para poder a pessoa ver o trabalho dele, porque ele é desenhista também. A primeira camisa do Centro Esportivo de Capoeira Angola, em 1941. Era bordado, que naquela, né? Exatamente. Ali naquele canto era a bateria que ficava. Também mandava tocar e cantar e dizer o nome dos toques. Ele passava esse conhecimento todo pra gente, né? Estou aqui com essa pessoa que eu admiro e respeito muito. É o João Angoleiro. Estou aqui mostrando uma parte do meu acervo. Nós temos aqui em movimento Mestre Pastinha e João Grande. E Mestre Pastinha gostava e me pedia para fazer essa cena. O capoeirista sendo perseguido. É a entrega do diploma. A minha Roberto Satanás. Isso aqui é na África, em Dakar, no Senegal. O mestre João Grande, eu e Mestre Pastinha. E Mestre Pastinha foi cego para Dakar. Ele não jogou lá em Dakar. Nós estamos aqui no abrigo Dom Pedro I, onde o Mestre Pastinha morreu. Ele morreu de repente. Foi dormir e não acordou, com 92 anos. O Mestre Pastinha falava, olha, gente, falava sempre para o João Pequeno, olha, João Pequeno, eu vou morrer, mas tome conta dessa capoeira. Quando ele já estava a morrer, João, tome conta disso, que ele vai morrer, mas enquanto houver capoeira, o nome dele não desaparece. Aí me apelidaram João Pequeno de Pastinha. Quer dizer que eu ando com a pastinha dele. Aqui nessa rua, na entrada do Pero Vaz, onde o finado Valdemar fazia a roda dele, domingo feriado, é conhecido como o antigo Passeio de Agnello. Aqui nesse local foi onde o barracão do mestre Valdemar. Mas tem 49 anos aqui. E eu tenho alunos muito aí bons. Eu tive uma infância construída com o mestre Valdemar, né? Inclusive até nas confecções de birimbás. E ele nos ensinou várias artes, né? No meu tempo é que tinha capoeira, chão, em cima pouca coisa. Eu fui o primeiro mestre, meu filho, que foi para o Rio de Janeiro em 1953. Não foi Bimba, não foi Pastinha, não foi ninguém. Fui eu o primeiro que eu sou criado. Mestre Valdemar Rodrigues de Pastinha. Nessa época, a capoeira Angola no Rio de Janeiro, ou a capoeira escrava, foi detonada. Ela ressurge aí com a figura do mestre Moraes. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, existiam assim dois movimentos distintos de capoeira, que era a capoeira da Zona Norte, né? Tradicional ainda, né? Se assemelhava muito mais à capoeira Angola, e a capoeira da Zona Sul ainda com forte resquício da capoeira regional do mestre Bimba. E aí eu levo uma capoeira Angola que se diferencia da capoeira da Zona Norte e que se diferencia da capoeira praticada na Zona Sul. Iniciei no universo da capoeira em 1972, na Academia Líder, com o mestre Barbosa. O mestre Russo, o mestre Rogério, eu não chego, já estavam, né? Tem alunos do mestre Barbosa, o mestre Jurandir, o mestre Cobra Mansa. Eles foram também alunos do mestre Josias, que era um pioneiro em Caxias também. A roda livre de capoeira de Duque de Caxias não é uma roda dessa ou daquela vertente, é uma roda de capoeiragem. Ela tem sua gênese a partir de uma apresentação que nós fizemos dentro da Feira da Comunidade da Igreja de Santo Antônio,
em 13 de junho de 1973. Destaco, né, alguns grandes nomes que estiveram ao meu lado na fundação da roda, como Jurandir Francisco Nascimento, Combria Mansa, Paulo Brasa, Silvio Azulão, Peixe, Velho, Marcão PQD, o Rogério Soares. Um Bom Sucesso, por exemplo, onde tinha a Academia do Mestre Zé Pedro, a roda de domingo era congregada pelos grandes mestres do Rio de Janeiro. Era uma roda de capoeira onde eu e o mestre Russo saíamos de Caxias e sentávamos lá na beira da roda para ver essa mestria. Lá eu tive a oportunidade de ver o mestre Moraes. Depois que eu saio da Marinha, eu continuo no Rio de Janeiro, buscando pessoas que quisessem aprender capoeira Angola. O GCAP, ele surge em 80, 81. Nós resolvemos dar um nome, mas antes era Grupo de Capoeira Mestre Moraes. Eu acabo quase parando até de capoeira. Então. Aí quando eu revi com o mestre Jurandir, ele já estava treinando com o mestre Moraes, mas não foi assim muito tempo de treino que tive com ele, foi quando ele teve que ir para Minas Gerais. No GCAP, nos anos 90, né, o pessoal acaba saindo, se afastando, como disse assim, me deixaram segurando o GCAP. Veio a continuidade, nós começamos uma roda em 94, lá na Cinelândia, que é hoje uma roda tradicional. Em 98, eu assumi o Ipiranga de Pastinha, até porque eu tinha uma coisa já na cabeça, né? Mas com esse enfoque social. Estamos em frente à Casa da Lei, né? A mesma casa que proibiu que a capoeira se emancipasse. Na década de 80, nós fizemos muita manifestação aqui, falando da capoeira Angola, né? Enquanto arte, enquanto cultura popular. Em 2006, eu e outros mestres, né? Como o mestre Neto, o mestre Braga, o mestre Lumumba, outros alunos mestres formados pelo mestre Moraes, recebemos aqui uma moção, né, mostrando assim a capoeira quanto arte, quanto cultura, né, e essa mesma casa que proibiu que ela se emancipasse e abriu as portas para que nós recebêssemos, né, uma homenagem. Belo Horizonte foi um local assim que tive muitas coisas legais, mas também foi muito difícil de eu ser aceito aqui em Belo Horizonte. Realmente as pessoas aqui não conheciam a capoeira Angola. Aí depois do mestre Jurandir já chega. Aí chega Rogério também, né? E aí a gente já começa a criar um pessoal que veio do Rio de Janeiro, que era um capoeirista. A gente sabe que o Cobra Mansa ele ajudou o mestre Moraes a resgatar a capoeira Angola, mas antes disso ele passou um tempo aqui em Belo Horizonte com o senhor. Fala um pouquinho desse tempo. O tempo que o Cobra Mansa passou aqui, o Cobra Mansa chegou já bem esperto na capoeira, na Angola. Aí o Pinco do Cobra Mansa foi aqui na Praça da Estação. Em 1980, eu fui visitar uma cidade chamada Leopoldina. Cheguei na rodoviária, eu perguntei, o primeiro ônibus que está indo para onde? Lá em Leopoldina. O cara falou, ó, sai um ônibus para Belo Horizonte daqui a 30 minutos. Eu falei, me deu uma passagem. Não sabia nada de Belo Horizonte. E eu cheguei lá, tinha uma roda de capoeira. Vou jogar na roda. E o Dunga estava jogando. E eu acho que o que chamou a atenção dele foi porque eu subi no macaco, aí quando eu estava no macaco, parei, desci e fiz um relógio. E aí me abraçou, pai, meu irmãozinho e tal, e a gente começou a conversar. Ele falou, olha, amanhã vai ter uma roda lá na Feira Hippie. A capoeira realmente nasceu aqui em Minas Gerais, foi a primeira coisa, o meu coisa foi na Feira Hippie. Da Feira Hippie, né, através dos hippies, foi expulso da Feira Hippie, né. De lá então eu descendo do capoeira para o Praça 7. E aqui nós estamos até hoje. Então, assim, grupo de capoeira, Angola mesmo aqui, na época que vim para cá, eles não existiam. Aí se inicia com a minha metamorfose, minha iniciação enquanto mestre de capoeira, começa já com a capoeira Angola. A partir daí eu conheci o João, conheci o Pino, e iniciaram também o seu processo da metamorfose. Quando eu conheci eles já eram capoeiristas, faziam parte já dessas rodas de Belo Horizonte. O Joãozinho mesmo, né? É meu filho na capoeira. E aí a gente forma o Grupo Iuna de Capoeira Angola na Faculdade de Direito. Foi em 87 que teve uma oficina em Salvador
E lá o mestre Rogério ganha o título de mestre capoeira Angola pelas mãos do mestre Moraes. A minha entrada no GECAP se deu dessa forma, a partir de um convite do mestre Moraes. Então o IUNA se desfaz, vira GECAP. Aí surge a figura do mestre Jurandir. Quando eu cheguei aqui, eu já fazia parte do GECAP do Rio de Janeiro, com o mestre Moraes. Então nessa época a rapaziada toda estava realmente conectado e a fim de buscar realmente o que era a capoeira Angola. No final de 93, eu e João resolvemos separar. E ele criou o grupo Eu Sou Angoleiro e eu segui com o grupo IUNA de Capoeira Angola. Nessa época o Moraes já estava para sair do Rio de Janeiro, né? Onde deixou os mestres formados aqui. Foi aí que eu vim embora. Eu cheguei aqui, encontrei um momento em que a capoeira Angola estava abafada, né, pela hegemonia da capoeira regional. E com esse retorno, coincide exatamente com a minha chegada. Moraes ainda não estava dando aula de capoeira. E aí ele pega para mim, pô, rapaz, você tem que ficar aqui comigo, que a gente vai começar aqui um movimento, o mestre Pastinha morreu, vamos tentar reviver essa questão da capoeira Angola. Inclusive, nós treinávamos embaixo, onde é a academia do mestre João Pequeno, onde era. E só era eu e ele treinando. Depois o grupo vai crescendo e se fortalecendo. Na época, o mestre João Grande não dava aula de capoeira, ele trabalhava no show, né, na Moenda. Eu fui lá, conversei com ele, falei, pô, mestre, o senhor tem que voltar a dar aula. Aí depois de um ano é que ele resolve voltar, começa as aulas de capoeira lá no GECAP. E como ele, foram outros mestres, entendeu? Que a gente chamava para fazer parte das oficinas, as pessoas iam lá. Aí faço um movimento para convocar esses mestres de capoeira, para eles retornarem. Mestre Valdemar, mestre Canjiquinha, mestre Bobó, todos eles. E aí a gente começa a chamar de oficinas de capoeira. Mestre João Grande, o primeiro lugar onde ele deu aula de capoeira fora da escola do mestre Pastinha foi no GECAP. Porque o nosso interesse era abrir espaço para esses mestres de capoeira, não é, começarem a aparecer como capoeiristas. E aí chamar esses mestres para ele vir falar deles, para eles jogarem capoeira, para a gente documentar a existência deles naquele momento. E fizemos isso. No Recife, a história inicial da aglutinação da capoeira começa exatamente com as bandas militares. E essas bandas elas vão produzir uma rivalidade entre grupos que vão territorializar territórios e disputar. Eu comecei, minha capoeira foi de rua. E eu cresci assim, pensando que fazia capoeira regional, pernada em cima. Quando eu tocava Angola, fazia aquele movimento, né? Macaco, esse dobrado, saca-rolha, só cobracia. E isso era ser angoleiro. Depois de uns meses, a gente foi convidado, né? Para um evento. Aí quando chegou o dia de apresentar o Grupo Angola Pelourinho, mestre João Grande, mestre Moraes, mestre Cobrinha. Aí vieram já de preto, amarelo, sapato. Eu, para mim, que é aquilo ali? Né? Eu, para mim, que capoeira é aquela, né? Porque ninguém nunca se apresentou. Nunca vi ninguém se apresentar de calça preta, camisa amarela, camisa por dentro das calças. Não tinha corda. Aquela coisa tudo organizadinho ali. E eu vi totalmente outra postura, né? Quando a apresentação terminou, eu saí do meu lugar, fui lá atrás, velho. Falar com o mestre João Grande. Mestre, como é que eu faço para aprender essa capoeira? Ele olhou assim para mim e falou, lá para Salvador. E aí ele acabou depois, mais tarde, fazendo intimidade com o mestre Moraes e convida o mestre Moraes para ir, né, lá no Pernambuco para dar uma oficina de capoeira. Inclusive, eles quase que fazem parte do GECAP numa época. Nessa época eu viajei para a Suíça em 88. Quando eu chego na Suíça, assim, tinha poucos movimentos de capoeira, até de capoeira regional também. E Angola não tinha nem mestres. O primeiro angoleiro a chegar na Europa foi o mestre Rosalvo. Depois eu. Enquanto o mestre Rogério não chegou, não existia movimento de capoeira Angola. Existia Rosalvo lá e eu em Zurique, dando aula. Quando o mestre Rogério chegou e soube que tinha nós dois, a gente começou a se juntar, fazer evento de capoeira, workshop aqui, workshop ali.
o mestre Índio depois quer me levar para a Alemanha. E eu falei, poxa, eu não posso ir para a Alemanha. E aí eu dei a sugestão, então por que você não leva o mestre Rogério? E aí convido o mestre Rogério aceita. E aí passa os dois a ficar lá na Alemanha fazendo um trabalho lá. E aí surge mais tarde, né, o Angola Dobrada. Eu morava na Alemanha na época. E quando eu voltei para o Brasil, eu voltei à procura do mestre Rogério e comecei a treinar com o mestre Rogério aqui em Belo Horizonte. E o mestre Rogério hoje vive na Alemanha e eu vivo na Itália. A Fundação de Capoeira Angola em Osho, ela acontece. Na época, eu fazia parte do grupo de Capoeira Angola Pelourinho, juntamente com o mestre Moraes, e a gente começa a ter algumas divisões de pensamento. E aí eu arrumo recurso e faço o primeiro encontro lá nos Estados Unidos. Então eu acho que na Europa é muito mais fácil você fazer um evento muito grande e ter um recurso das prefeituras, do governo. Tive vontade de parar a capoeira na Bahia e ir para longe, porque lá fora é que valorizam a gente. Embora não use, mas valorizam mais do que aqui. Entendeu? Porque os títulos que eu tenho ganhado é fora do Brasil. Para não dizer que não ganhei um título aqui, ganhei agora a medalha 2 de julho e de mestres populares, pelo reconhecimento que eu tenho pelo mundo. Mas o título de doutor eu ganhei no México, como João Grande ganhou nos Estados Unidos, João Pequeno ganhou fora do país. Por que aqui não ganha? Ensinar capoeira na Europa é você mostrar para as pessoas a nossa cultura de raiz. Mas não um Brasil folclórico. O Brasil como ele é, com som individual, com cantos de ladainha, com cantos de cubido. Antes mundo era pequeno, porque terra era grande. Seu compadre Mano Velho, um caso bom eu vou contar. Foi na usina São Silvestre, no Recôncavo, foi lá. A peleja de besouro com Maneca Silveira. Esse espetáculo, né? Esse espetáculo, e de tudo que eu fiz dentro dele, veio me mostrar que a capoeira é um instrumento muito além do que a gente imagina. Oi, sabia, essa gunga me faz chorar. Ai, sabia, essa gunga me faz chorar. O fato da capoeira Angola ter ramificação aqui faz com que a nossa tradição seja divulgada. Então eu cedi o espaço para eles aí levar também a capoeira Angola. Junto com o samba que eu conheci as primeiras manifestações de capoeira. O fato de eu não ser um capoeirista, eu tive a liberdade, por exemplo, de dançar essas ladainhas. E aí, rainha, valeu a pena. Me diga a língua de alguém, Meu mestre, o mestre King, de dança afro. Comecei com a capoeira, 69, a pedido dos orixás, macorelê, capoeira de Angola, capoeira regional. Todos os ensinamentos que eu aprendi dentro da capoeira, eu trago para a dança, né, de alguma forma, e faço essa relação, né, da importância da dança afro e da capoeira Angola na formação dessas pessoas. A capoeira, uma energia muito grande, parecida, muito paralela com o candomblé. Eu vejo as cantigas da capoeira são quase as mesmas do candomblé, só que a capoeira fala mais em português, o candomblé fala mais em língua. É cabeceiro, é mandigueiro, brincadeira de Angola, porque sou angoleiro, eu falei pra você, é cabeceiro. Sabe, entrou na minha vida de brincadeira, sem levar a sério, e hoje
sei se é eu que estou para o samba ou se é o samba que está para mim. Tudo isso veio de lá. Tudo isso veio trazido pelos nossos antepassados desde a roda de samba chamada Samba Negro. Eu falei pra você, é cabeceiro, é mandingueiro, brincadeira. O samba no Rio de Janeiro foi um dos polos muito forte para o capoeirista. O capoeirista esteve sempre presente nas escolas de samba, assim até mesmo enquanto no candomblé, o capoeirista era uma pessoa, um ser humano, um personagem. E se inseriam justamente nesses já grupos formados, né? Do batuque, da escola de samba, a congregações, as confrarias e até mesmo as igrejas, né? A capoeira brincou com toda a manifestação de ritmos sociais, socioculturais que existiu. Só para você entender, a capoeira do Rio de Janeiro, ela se transforma na malandragem e depois ela vai se transformar no mestre-sala. A capoeira do Recife, ela vai se tornar o frevo. Isso por volta de 1840, 1850, da mesma época mais ou menos das Maltas. Porque a capoeira do Rio de Janeiro era uma capoeira urbana. A capoeira do Recife também era uma capoeira urbana. E todas essas capoeiras não tinham ritmo. A única capoeira que passa a ter um ritmo formal é a capoeira da Bahia. E essa capoeira da Bahia é que mais tarde vai se espalhar pelo mundo. Naquele tempo não tinha berimbau. O berimbau era tocado na boca. O berimbau era usado para pedir esmolas para os cantadores. O nome do berimbau de boca, que é pequenininho, saiu para o instrumento africano. O berimbau fazia com berimbau. Era aquela vara. Ele pegava um pau de beriba e fazia e amarrava, ficava botando e batia com pau. Não era com cabaça não. Não era com cabaça, não, era a boca que fazia o som. Mas isso foi há muito tempo, quando era menino. Quando o mestre Pastinha e os outros começaram a fazer as rodas, a música começou a ser cantada. Aí foi entrando as coisas, inclusive, como o mestre Pastinha disse, as violas. Bateria de capoeira vem acompanhando sempre, principalmente o berimbau e viola, pandeiro. Agora a gogô, não sei se já veio na capoeira ou se foi botada aqui no Brasil. O tabaco foi um dos últimos. A tabaco era usada nos candomblés. Esse aqui é o livro Capoeira de Angola, com o prefácio do Jorge Amado e a capa de Caribé. Jorge Amado aqui na orelha diz: mestre Pastinha constrói cultura do mais alto valor. Por que Jorge Amado ficou tão amigo do Pastinha? Porque os intelectuais perceberam a ideologia deles. Toda a formação da capoeira, todo mundo sabe que foi para poder se defender da perseguição e do regime escravocrata que tinha na época. Então ela já veio dentro de uma estrutura realmente ideológica. O mestre é o guardião dos saberes, né? De uma comunidade, de uma cultura, de um povo. Então ele é o responsável por guardar esses saberes, né? Essas tradições e passar e transmitir isso para as futuras gerações, para que elas não se percam, né? Para que elas não morram. E hoje você pode dizer, a cultura é muito mais respeitada dentro das áreas de risco, comunidade. Hoje ela está sendo usada como instrumento de libertação, a libertação cultural, a libertação intelectual. Hoje a capoeira está conectada com o mundo, né? E esse mundo é um corpo. A gente vê aí o sistema mantendo esse corpo de uma forma doentia, né? A capoeira, ela não muda o mundo, mas se a gente fizer a capoeira de uma forma não preconceituosa, fazer uma capoeira onde a pessoa possa ampliar a qualidade de vida, a autoestima, entendeu? A gente pode fazer um mundo melhor. Mestre Pastinha já dizia isso, né? Mandinga de escravo em ânsia de liberdade. Você acha que já acabou a escravidão? Não tem mais na pele, mas tem na caneta. Às vezes você é usado na democracia, nos poderes, nas classes sociais, que alisou o banco da ciência, acha que pode lhe dobrar, acha que pode lhe corromper no caô, na conversa bonita.
Tanto prova que quer que saiu aí um bom tempo. E dizer que o cara só tinha condições de ensinar capoeira se ele fosse professor de educação física ou então se ele tivesse cursado a universidade. É uma falta de respeito muito grande, porque a capoeira não nasceu na universidade. Estão preocupados com uma aposentadoria para o velho mestre de capoeira? Estão preocupados com um plano de saúde para o mestre ou para a sua família quando ele não puder mais ensinar? O sistema está preocupado com isso? No que diz especificamente ao registro enquanto patrimônio imaterial do povo brasileiro, mas o que interessa para a gente é saber, do ponto de vista legal, né, do ponto de vista da nossa jurisprudência, o que é que esse registro pode produzir em termos de benefício, sobretudo a esse grupo, né, que o mestre citou, que são aquelas pessoas que dedicaram a sua vida toda à prática da capoeira. Eu vejo a capoeira, o mestre de capoeira, através da capoeira, a condição de dialogar com esses alunos. Porque na capoeira ele vai falar de afrodescendência, na capoeira ele vai falar de ancestralidade, na capoeira ele vai falar de sociedade, na capoeira ele vai falar de religião, através da capoeira, coisas que não acontecem dentro da escola pública. A capoeira hoje, eu estou vendo, em altos lugares. Posso dizer, no Brasil inteiro. Hoje a capoeira está como uma arte, dando até emprego. Mandar um recado para quem quer ser capoeirista? É que aprendam capoeira. A capoeira é boa para tudo.